Eu não opero nesse horário por conta desse motivo que eu vou te dizer. Olha, meu friend, eu trabalho com day trade há alguns bons anos. Já são mais de 17 anos trabalhando com day trade. Consequentemente, aprendi muita coisa nesse período que passou e eu uso até hoje para fazer as minhas operações. Uma delas é o tema do vídeo de hoje. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas que estão operando o mercado e que simplesmente não entendem alguns fundamentos e que de repente caem em algumas armadilhas que o mercado mesmo proporciona, coisas simples que podem ser mudadas no seu operacional. Olha, quando a gente pensa em operar o day trade, a gente pensa que todos os dias a gente tem horários para trabalhar. Vou dar um exemplo. Eu trabalho com um mini contrato de índice Bovespa. Todos os dias aqui eu sento aqui para operar o mercado e eu tenho um ativo para ser trabalhado, que é o mini contrato de índice Bovespa. Algumas pessoas gostam de trabalhar o dólar americano, seja o dólar mini contrato ou até mesmo o contrato. Aqui no Asset eu opero o spot, ou seja, eu compro dólar, mas mais para fazer uma remessa de câmbio, fazer alguma operação que algum cliente nosso aqui ele pede para gente. Mas para fins de day trade eu trabalho apenas com mini contrato de índice Bovespa, pois eu decidi me especializar nele. Consequentemente, decidindo se especializar nele, eu consigo entender algumas armadilhas que ele nos aponta. É igual o tema que nós vamos falar aqui, que é basicamente sobre o horário. Eu não trabalho nesse horário por conta de um motivo. Mas qual é esse horário, my friend? Olha só. O mercado futuro, ele começa às 9 horas da manhã a ser operado. E ele vai acabar às 18 horas, um horário normal de mercado. Consequentemente, olha como é que está indo essa operação aqui. Dá uma olhada, gente. Eu estou comprado nessa operação. O alvo dessa operação é basicamente aqui na região de uma média móvel de 9 períodos no gráfico de 60 minutos. Nesse 150. Se for ali, eu ganho em média R$16 mil. Então, vou falando com você aqui e eu estou olhando essa operação. Então, eu, particularmente, não gosto de trabalhar um determinado horário em virtude de muita especulação. Você já vai começar a entender o que eu estou falando, ou então fazer uma previsão de qual horário eu vou falar. Há muita especulação nesse horário, principalmente pois não tem solidez nos movimentos. É um horário muito crítico, é o horário mais líquido do mercado. Ó, começa a funilar. E eu preciso mencionar isso para vocês. O mini contrato de índice nada mais é do que o Ibovespa mais operável. O mini contrato de índice ele está fazendo uma previsão de quantos pontos estará o Ibovespa daqui a determinada data. Deixa eu te dizer. Nós estamos no INV23 agora, nesse exato momento que eu estou fazendo esse vídeo para você. O INV23, ele vai vencer esse mini contrato no próxima data par. Nós estamos agora em setembro, em outubro. Próximo ao dia 15 de outubro vai trocar a letra. Então, o mini contrato de índice nada mais é do que uma previsão de como o Ibovespa estará no dia 15 de outubro de 2023, que é a data desse vídeo. Então eu vou operando esse mercado com base nisso, com base de como estará o índice Bovespa. E o índice Bovespa ele é composto por, atualmente, quase 100 empresas. Essas 100 empresas, que é composto o índice Bovespa, cada um tem um peso diferente. Ou seja, a Vale ela corresponde a quase 12, 15% do índice Bovespa, a Petro mais 10%, os bancos mais tantos por cento. Isso é um índice ali que você tem, que basicamente algumas empresas, algumas instituições têm um certo maior peso. Qual é que o ativo que eu trabalho olha isso? O dólar, ele basicamente olha os juros, ele basicamente olha os players que estão ali, risco país. Ele tem uma maneira de se trabalhar, como o índice também tem, como cada ativo também tem. Se você for perceber, vamos pegar Petrobras. A Petrobras, para que haja negociação durante um dia, o que ela observa? Ela observa como estão os valores do petróleo lá fora. A própria Vale, ela observa como fechou o minério de ferro indaliano no turno de negociação. Cada ativo tem a sua maneira. As empresas de varejo, elas olham basicamente como estão os juros no dia. E aí tem a sua movimentação. 80% das vezes, sim, é assim. As empresas financeiras, bancos, olham muito sobre
sobre mercado internacional, Dow Jones, S&P, e basicamente cada ativo tem a sua referência. Então, quando eu dizer para você o horário aqui, eu não gostaria que seja generalizado, mas 80% das vezes funciona muito bem. E você precisa saber disso. Na época que eu comecei a estudar análise gráfica. É o que eu vou mostrar agora para você. Quando eu comecei a estudar análise gráfica, eu logo aprendi, logo de cara, que nesse horário tem um monte de sardinha operando. Aí você fala, sardinha? O que isso quer dizer? Sardinha quer dizer que são operadores pequenos que fazem muitas besteiras e os grandes operadores não estão nesse horário. Ocorre que esse horário que os sardinhas estão operando é o horário que eu quero falar para você, pois nesse horário eu não tenho base nenhuma de negociação, ou seja, se negocia contando com uma previsão de abertura. Eu já quase sei que você sabe o horário no qual eu estou falando, mas nesse horário as sardinhas estão operando. Veja só, eu vou mostrar para você quando eu comecei a estudar, e é interessante isso porque mostra um pouquinho da minha história. Veja só, eu vou colocar aqui, dá uma olhada. Pronto. Aqui eu tenho uma data. No dia 2/8/2009, eu estava estudando sobre análise técnica. Em 2/8/2009, se eu der 2 cliques aqui, você vai perceber. Ei, já te respondo. O horário que eu gostaria que vocês não operassem é a primeira hora de pregão. Veja, em 2/8/2009, eu já tinha um conselho. A primeira hora de pregão só tem sardinha operando. Não vá operar na primeira hora de pregão. Desde 2009, estudando análise técnica, eu já tinha uma base. Mas espera aí, my friend. Por quê? Por que não operar às 9 horas da manhã? Responde para mim. Número 1. Ao operar às 9 horas da manhã, seja no mini contrato de índice, seja no dólar, no mercado futuro em si, você está sem referência. Ou seja, a referência do mercado é, em primeiro momento, o mercado à vista. Ou seja, as ações. O mini contrato de índice, que é o que eu trabalho, observa as ações para que haja movimentação. Posteriormente tem o Dow Jones, 10h30, em horário normal nos Estados Unidos, sem ser horário de verão. Então esse horário, das 9 às 10 horas, é um horário que não tem muita solidez nos movimentos. Ocorre que nesse horário você precisa de repente ter mais atenção ao operar ou de repente não montar posições diante das 9 às 10 horas. O mercado ele só vai ficar com mais solidez após a abertura de Petro, após a abertura de Vale, ações que têm maior peso no nosso índice Bovespa. E nesse horário são os horários que você vai estar mais bem preparado, pois você vai perceber que ao aplicar isso na sua vida como operador de mercado, você vai começar a ter maior discernimento do movimento. Vai chegar, o mercado já tem movimentado, o mercado fez um movimento estranho e certamente seus resultados vão aparecer até melhor, vai otimizar os seus resultados, pois como é a vida nossa de operador de mercado? A gente vai otimizando para que a gente tome menos losses possíveis ou para que fique mais confortável possível o nosso modo de operar mercado. Estou errado ou estou certo? Então, ao chegar para operar às 9, vai tomar um café, vai abrir um jornal, vai fazer um morning call. Experimente não operar nesse horário ou operar bem próximo às 10 horas após a abertura do mercado à vista, pois eu tenho certeza que os movimentos serão mais sólidos para você e, consequentemente, o seu potencial de lucro também será maior. Essa é a ideia de nós traders, fazer com que a nossa performance seja a cada dia melhor. Estou certo ou estou errado? Ô, meu friend, gostou desse conteúdo? Se você gostou, curte esse vídeo aqui. Esse vídeo é importante, pois eu sei que essa mensagem será levada à maioria dos traders, aqueles que você ir lá e compartilhar esse conteúdo. Consequentemente, chegando a maior parte dos traders, a gente consegue aumentar a probabilidade deles ganharem com esse mercado. E se isso acontecer, eu estou imensamente feliz. Esse conteúdo foi proveitoso para você? Se foi, vai lá, comenta aqui embaixo, ou então dá alguma sugestão ou algo do tipo. Valeu? Um grande abraço, até o próximo vídeo.